Olá, meu nome é Luiz Henrique, da Ouro Verde Meio Ambiente, e eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante, uma palestra sobre impactos das novas regras do Cadastro Técnico Federal, CTF do IBAMA, nas concessionárias e oficinas de reparação. Essa palestra eu dei foi em Belo Horizonte, na sede do Sincodiv MG, para mais de 60 concessionárias. O conteúdo que a gente buscou abordar para os nossos clientes lá foi o impacto das novas regras, a obrigatoriedade da inscrição e atualização no Cadastro Técnico Federal sobre o novo Código 1880, que é uma atividade de armazenamento temporário de óleo lubrificante usado, o OLUC. Quais as orientações para manter a sua empresa longe de passivos ambientais? E sugestões e dicas para minimizar esse problema. Bem, se vocês não sabem, o Cadastro Técnico Federal é obrigatório para pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. A palestra tem como objetivo atualizar as concessionárias e oficinas sobre as novas regras do Cadastro Técnico Federal, CTF do IBAMA, onde a gente aborda assuntos muito importantes como: quem é obrigado a atualizar o cadastro e por que realizar essa inscrição? Como a gente sabe se a nossa empresa ela está regular perante o IBAMA? Qual a importância de manter esse registro atualizado? Referente à taxa de controle de fiscalização ambiental, a TCFA, e os relatórios de atividades potencialmente perigosos, RAPP, que são obrigatórios, quando é que é para a gente fazer isso? Se você está com alguma dúvida, tenho certeza que essa palestra vai tirar todas elas e a gente vai fazer um grande trabalho ao te auxiliar a ficar longe de passivos ambientais. Pode vir que vai ser muito bom. Um grande abraço e aguardo vocês na minha palestra. Tudo de bom. De qualquer forma, eu queria dar bom dia para todo mundo aqui, agradecer a presença de todo mundo, e a gente vai falar hoje sobre essas novas regras do CTF para concessionária de veículos. Por favor, pessoal, eu não sou advogado, tá? Eu tenho conhecimento de algumas questões de legislação, que a gente precisa disso para poder trabalhar, para poder fazer o melhor trabalho. Mas qualquer dúvida em relação às questões judiciais, eu peço que vocês depois passem essas perguntas diretamente para o sindicato, Barreto aqui no caso, né? Queria agradecer também o convite do Sincodiv MG, para a gente poder estar falando para vocês aqui hoje. Então vamos lá. Pessoal, essas novas instruções que foram faladas aqui agora, nada mais são do que a Instrução 11 de 2018, que alterou a Instrução Normativa do IBAMA 06 de 2013, e a Instrução Normativa número 12, que instituiu o regulamento de enquadramento das pessoas físicas e jurídicas dentro da questão do CTF. A principal novidade foi trazida pelas normas, foi o estabelecimento classificado como normativo e técnico, para poder exatamente explicar quais são as atividades que entrariam dentro dessa cobrança, de forma bem específica mesmo, como foi feito. Isso aqui, porque é outro negócio. Vamos lá. Então, a instrução normativa que está em vigor, ela envolve o armazenamento rotativo de óleo lubrificante, que existe ainda uma pequena confusão, porque a atividade antiga, anterior, ela era a troca de óleo, a categoria 21-29. Com essa nova mudança, que vocês vão ver um slide para frente aqui, o que aconteceu? O IBAMA passou a classificar quem estava no 21-29, que era a troca de óleo, para poder migrar ou voluntariamente, através da pessoa mesmo fazer isso até o último dia 4 de setembro, o último dia 3 de setembro, ou o IBAMA iria fazer isso logo após, se não houvesse essa migração, ele iria fazer isso compulsoriamente. Essa classificação que ela colocou é a classificação do 1880. Esse código 1880, ele é derivado de onde? Olha bem, como é que nós estamos classificados hoje? Código 1880, está marcado aqui, descrição: depósitos de produtos químicos e produtos perigosos, lei 12.305/10. Vocês sabem que lei é essa? É a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Então ela está querendo envolver toda a cadeia produtiva nessa sistemática de contrapartidas, de compartilhamento dessas questões que vão ao longo da cadeia produtiva. Então a descrição, da data do dia 29/6, essa descrição compreende, tá? Vamos focar só no momento aqui, que é o que cabe para a gente. O depósito rotativo para fins de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado, controlado pela resolução CONAMA 362 de 2005,
estabelecendo o estabelecimento obrigado à autorização ou licenciamento ambiental pelo órgão competente. Quando foi feita essa modificação aqui, eu não sei se vocês todos fizeram aqui a migração para a categoria nova. Quem não fez aqui, por favor, levante a mão. Tá. Da 2129 para 1880. Tá, não fizeram, né? Quando vocês forem fazer essa migração lá, vocês vão descobrir que agora, a partir de agora, existem outras questões também que vão ser exigidas lá. Que não é mais só aquela atividade 2129 que você preenchia, não tinha taxa, não tinha nada. A partir de agora, outras informações vão ser importantes. Aliás, importantes não, imprescindíveis. Porque se não tiver, vocês não conseguem o certificado de regularidade. Vocês precisam do licenciamento ambiental. Aí vocês vão falar, não, Luiz Henrique, eu moro em Leopoldina. Leopoldina não tem licenciamento ambiental. A minha concessionária fica em Leopoldina. Como é que eu vou fazer? Então, o que a gente recomenda é que se tenha uma dispensa da licença ambiental feita ou pelo órgão municipal ou pelo órgão estadual, na ausência, né, de uma legislação municipal. As concessionárias, mais uma vez lembrando, elas estão regidas sobre a legislação, aqui em Minas Gerais, sobre a legislação municipal. A não ser, exceto os casos em que já se tem alguma legislação federal que fale sobre coleta de resíduo, coleta de óleo, PGRS e outras coisas mais que são obrigatoriedades na hora de fazer a gestão ambiental da concessionária, da empresa de vocês. Então, portanto, na hora que pedirem lá, você vai fazer a migração do 1880, não é só migrar. Vocês têm licença ambiental? Eu não sei, o colega falou que a maioria tem a licença ambiental, que as empresas operam, que precisam e tudo mais. Tomara que todos aqui tenham a licença ambiental, apesar das minhas estatísticas mostrarem justamente o contrário disso tudo, tá? Quem é de Belo Horizonte em si, eu dou os parabéns se tiver licença ambiental, porque é mais fácil você atravessar para os Estados Unidos hoje pulando aquele muro lá do que fazer o licenciamento ambiental aqui em Belo Horizonte. Quem sabe? Quem fez sabe o que eu estou falando. E passa por 5, 6 órgãos aqui dentro, e uma emenda para o outro e manda voltar lá atrás. Enfim, procedimento que a gente faz com 30 dias em uma cidade normal, aqui você demora até 2 anos para fazer. Não sei se é dificuldade. Não assusta não. A gente está querendo desmistificar que gestão ambiental em concessionária de veículos é uma questão difícil. A gente tem que desmistificar isso. Muitas vezes são os memes que estão na cabeça da gente que meio ambiente é complicado, meio ambiente é multa, meio ambiente você vai se enrolar, vão te dar algum tipo de problema, mas não é. A gente fazia a coisa certinha, igual era a legislação trabalhista no passado. Era complicado, mas à medida que a gente foi vendo como é que se deve fazer, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso chamar quem? Uma medicina do trabalho. Por quê? Antigamente, eu acho que alguns de vocês aqui pegaram, tinha médico dentro da empresa. O médico fazia exame demissional, ele trabalhava dentro da empresa. Aí ele fazia parte dele. Agora, na hora de pegar aquele documento assinado, na hora de fazer algum outro tipo de assinatura, ele não pegava. E aqui, na hora que ia para a justiça, que precisava mesmo daquele documento assinado, não tinha. E aí? Aí a gente percebeu que é melhor colocar isso na mão de quem entende e deixar ele tocar isso, que a gente não vai ter problema no futuro. Eu acredito que a gestão ambiental está indo muito para esse lado, porque ela está se tornando assim, não é que seja complexa, mas é que cada vez mais ela necessita de informações técnicas para alguém estar pelo menos assinando por isso. Por exemplo, programa de gestão de resíduos sólidos, ele tem que ser assinado por um profissional, seja ele engenheiro, biólogo, químico, gestor ambiental, mas alguém tem que assinar a responsabilidade dele. E toda concessionária é obrigada a ter esse programa. Por quê? Porque ele é uma legislação federal que fala aqui da 12.305, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela exige isso. E as coisas vão se emendando. Vão se emendando como? Por exemplo, na hora que o IBAMA solicita que se mude o 2129 para a categoria 1880 e ao mesmo tempo ele institui que é obrigatório você inserir o licenciamento ou a dispensa de licenciamento ali dentro, ele está te remetendo para quê? Para um órgão de fiscalização que você vai ter. Por exemplo, mesmo que você não tenha licença ambiental, às vezes o município vai te exigir um programa de gestão de resíduos sólidos, vai depender de qual município que é. Cada município tem uma gestão diferente. Bem, para a gente não ficar agarrado nesse ponto só, é para vocês entenderem que a atividade atual não é troca de óleo. A atividade, na verdade, atual é depósito de produtos químicos e produtos perigosos, que é a Lei 12.305/10, e é o depósito rotativo para fins de coleta de óleo lubrificante.
Em Minas Gerais não tem nenhuma legislação específica para esse tipo de situação, que é o depósito rotativo para coleta do lubrificante usado. Não existe legislação para isso. Portanto, aquela questão que o IBAMA havia sugerido, que se houvesse um ponto de corte na legislação estadual, podem esquecer. Não existe essa legislação. O concessionário realmente está obrigado ou a se inscrever se ele não tiver inscrito, ou a migrar da categoria 21-29 para a categoria 18-80, que é de acordo até mesmo com as instruções que a gente tem recebido da própria FenaBrave e do próprio Sincodiv-MG. Bem, passando mais um pouquinho aqui, eu trouxe para vocês verem qual foi o edital lançado, né? Depois dessa cópia dessa apresentação, a gente pode ter ela aqui disponível no Sincodiv. E dentro desse edital de notificação, ele está explicando que notifica as pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal, quer dizer, está notificando quem está inscrito. Quem não está inscrito, ele não está notificando. Por quê? Ele já notificou lá atrás. Tem 4 anos que ele está falando que é para se inscrever, porque quem gera resíduo perigoso, automaticamente precisa estar inscrito no Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Seja ele pagando uma TCFA, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental, ou não, depende da categoria que ele estiver inscrito. Nós estávamos na categoria 21-29, que não tinha taxa, mas infelizmente, com essa mudança toda, com a categoria 18-80, ele está bem descrito aqui, ó, troca de óleo lubrificante, resolução CONAMA 362/2005, comunicado 18-80, depósito de químicos perigosos, tá? Armazenamento de resíduos perigosos. Então vamos ver aqui, ó, eles falam que em outros pontos, eles falam que quem não fizer essa migração espontaneamente, ele vai lá e virar a chavezinha do jeito dele. A minha preocupação é que quando a gente faz esse trabalho, a gente, quando tem uma legislação que é feita, que saiu agora em junho, né, que foi publicado em junho esse edital, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, né? Abril e depois junho, que saiu aqui, esse edital foi em junho, tá? Final de junho, 29 de junho. Quando foi feita essa comunicação, que deveria ser feita, é o prazo que eu estou tendo para colocar daqui para frente a minha atividade. Porque pode, eu não sei, eu não estou falando que isso seja o que vai acontecer, mas se o IBAMA pega para fazer e resolve colocar essa atividade 3, 4 anos para trás, eu não sei se ele vai estar chamando a atenção para uma eventual cobrança, igual o colega falou aqui dentro, para trás. Não quer dizer, seria até 2016. Mas de qualquer forma a gente tem tido cuidado em orientar nessa descrição a partir do momento que a gente está vivendo agora, não colocar isso como retroativo não. E, inclusive, a semana passada, no início do mês, foi uma semana muito cheia para a gente deve ter feito aí uns 150 cadastros aí a nível nacional para as pessoas podendo orientar, e o que a gente mais viu foi pessoas ligando para a gente, pô, eu já fiz, mas eu coloquei a data de início aqui na data de atividade da empresa, que foi 1967, gerou taxa para mim desde não sei quando. Eu falei, olha, eu não tenho como mais te orientar agora. Isso é igual um imposto de renda, você preencheu, mandou para lá. Depois que você já preencheu e mandou o imposto de renda, você tem que retificar o imposto, não tem mais jeito. E se você demorar muito a retificar, vai para a malha fina, vai para onde for. Então é muito importante na hora de fazer isso, que vocês realmente procurem entender. Porque assim, quem é contador aqui? Nossa, vocês devem estar com a cabeça cheia, não tá não? Porque tudo que é bucha, ó, vem cá, olha isso aqui para mim. O contador, ele tem que ter uma visão muito global da situação toda. Agora, para ele entender especificamente daquilo que tem que ser feito, muitas vezes não é a praia dele. Então eu recomendo fortemente que vocês procurem alguém que saiba fazer essa inscrição, esse cadastro, para evitar que isso se torne um problema depois. Porque às vezes o contador não vai ter tempo. Ele sabe fazer, mas às vezes ele delega. E quando ele delega, a pessoa não sabe. E aí depois, para consertar, isso é mais difícil. Então fica o conselho aí, que se faça somente quando souber fazer. Porque as mudanças lá dentro são cheias de detalhes, de campos lá dentro, que é importante você saber isso. Vamos passar. Aí, Luiz, você sim. sugere colocar no PEP 2016, por exemplo? Não, eu coloco tudo que eu tenho feito 4 de setembro de 2018. Para frente. Luiz, e quem não fez a mudança do código até a data que era específica, eles iriam virar compulsório? Pois então, é aí que eu estou falando. Eu não sei agora qual vai ser a forma que o IBAMA vai proceder com isso. Se ele vai pegar e vai alterar isso e vai puxar para trás, ou se você compulsório, ou você voluntariamente faça isso enquanto é tempo, mas daqui para frente. Pode ainda? Por causa que não tinha um prazo?
tem um prazo, eu não sei, eu acho que está podendo, que a gente está conseguindo fazer ainda. Tá? Tá, mas vai Tá, eu vou explicar aqui então, pessoal, só para a gente não perder a sequência do texto, eu vou te responder. A pergunta dela é, eu não tenho licença, eu faço a inscrição e depois corro atrás da licença? Sim, mas depois eu explico. Tá? Sim. Tá? Vamos lá. Pessoal, outra questão também que é bom deixar claro, isso aqui é importante, que a gente vai falar agora, que é a questão de valores. E quando a gente fala em valor, olha lá, ele até já esticou lá, que é o óculos, não, né? Ele já esticou a cabeça lá para ver qual é o valor. Em relação ao pagamento da taxa, é obrigatório, isso não tem jeito de sair, está escrito lá, legislação, deliberação, como eu falei, eu não sou advogado, eu não sei o que significa, o que eu sei que significa é que você tem obrigações e tem que cumprir essas obrigações que são reais. Os valores, infelizmente, do terceiro trimestre de 2015, eles alteraram os valores. O valor que foi colocado aqui anteriormente foi R$2.000 e poucos reais, não é 2.000 e pouco não, pessoal, é 5.796 por trimestre, tá? Mas uma pergunta, no meu caso eu tenho matriz e filiais. É isso para cada CNPJ. Mas é de acordo com o faturamento De acordo com o faturamento de CNPJ. Não ele global para todo mundo. É o faturamento daquele CNPJ, você vai colocar ele ali, tá? Mas o valor é 5.796, que dá mais de R$23.500 por ano. Né? É assim, se for motocicleta, dá 2 motos, 3 motos quase. E se for carro, se inteirar mais um pouquinho, pelo menos a parte à vista dá para fazer. Financia só o restinho, é um carro por ano. A concessionária vai te dar nessa linha 3 aí? Aqui, ó. Por quê? Como é que é feito esse cruzamento, pessoal? Esse cruzamento é feito de maneira simples. Eles pegam o quê? Qual que é o potencial poluidor dessa categoria 1880? Alto. E eles pegam qual que é o faturamento, qual que é o porte da empresa. Grande. Então, alto com grande está aqui. A minha empresa, ela é pequeno porte. Pequeno porte, com isso aqui, com alto valor, com alta poluição, potencial de poluição, 579. O que vai acontecer é o seguinte, essa daqui não muda, vocês são altos de qualquer jeito, nós somos altos de qualquer jeito. De qualquer jeito, você pode ter uma birosca aberta, você é alto porque está com essa atividade. Agora, quanto ao valor que você vai pagar, vai depender exclusivamente do porte da sua empresa. E detalhe, pessoal, tem muita gente que chega lá e fala, não, eu vou colocar aqui o porte pequeno, porque eu vou pagar pouco. Mais uma vez falando, leiam antes de fazer isso, porque lá está escrito que declarar, né? Informações que não são verdadeiras e podem incorrer numa série. Eu não vou entrar nesse detalhe, prefiro que vocês olhem. Então assim, minha recomendação, só façam isso se o dono, o diretor falar, faz que eu estou mandando. Já tem empresa autuada. Já tem, né? Já perderam, inclusive no STJ. Imagino. E a multa pode chegar a R$1 milhão. Eu imagino. Então, por favor, pessoal, não façam isso por conta própria. Pô, vou agradar o diretor ali, vou falar com ele que eu consigo uma categoria aqui de R$560. Não faça isso. Isso vai custar caro lá na frente. Tá? Vamos passar mais um pouco à frente. A apresentação não é muito grande, tá? Porque ela tem que ser bem objetiva. Mas isso aqui é um certificado de regularidade. Quem não tem licença ambiental não vai conseguir emitir esse certificado de regularidade. Só quem tem licença ambiental e anexa essa licença lá é que vai conseguir fazer isso daí. Somente dessa forma. Que aí vai sair o certificado todo certinho. Apesar da data de abertura estar em 2003, a gente vê que a data da atividade ela está em 3/9/2018, que a gente colocou aqui. Que é para começar dessa data. Mas a atividade que ela está é 1880, que é aquela atividade do depósito de produtos químicos e produtos perigosos. Só um adendo aqui a mais para vocês é o seguinte, vocês lembram do 21.3, que é do gás do ar-condicionado? Pois então, essa categoria ela continua existindo, mas o concessionário não vai mais precisar declarar o relatório a partir do ano que vem. Então vamos esperar finalizar esse ano e excluir, quer dizer, encerrar, na verdade, não excluir, encerrar essa atividade dentro do concessionário, que é menos uma informação que a gente precisa ficar passando dentro do IBAMA. Não custa nada essa taxa do TCFA. É isenta para esse tipo de atividade, mas todo ano tem que ficar dando informação. Bem, estou falando isso por quê? Porque ao mesmo momento, quando você está dentro dessa categoria aqui, institui-se o RAPP,
que é o relatório de atividades potencialmente poluidoras. O que esse relatório faz? Anualmente vocês têm que pegar um balanço de massas entre o que entrou de resíduo de matéria-prima de óleo e o que saiu de resíduo perigoso, que é o óleo usado. Então esse balanço de massas tem que ser realizado, colocado dentro do site do IBAMA e entregue em um período que é março de todo ano. A não entrega desse relatório pode ocasionar algum tipo de penalidade futura para o distribuidor, para o concessionário. E é mais uma informação que tem que ter cuidado ao colocar lá dentro para não haver nenhum tipo de inconsistência, né? RAPP, RAP. Deixa eu te falar. Mas esse de material, se você retirar, você fica sujeito à penalidade, não? Não fica. Porque você faz troca de... Não, mas vai fazer até esse ano. Esse ano a gente vai respeitar isso. A partir do ano que vem não vai ter mais essa necessidade de você, quando comprar, você ter que ter o cadastro lá dentro para poder comprar o kit lá de gás, tá? Isso vai acabar. Não estão exigindo mais. Então já acabou, então é encerrar e declarar a categoria lá, o relatório para frente. Se precisarem, tiver alguma dúvida, a gente está disponível para também fazer esse tipo de trabalho. Quando eu tiro meu certificado de regularidade lá, estou lá nos últimos 20 anos. Sim. Só que a minha data ali, ela está bem atrás, né? Sim. Agora, se eu for mudar para 1880, não vai ter problema. Você não vai mudar. Você vai encerrar e vai criar outra. Ah, então eu tenho que encerrar e criar para colocar você essa encerra data e cria outra. São coisas distintas, tá bom? É distinto. Pedindo licença. Tá, eu vou responder isso para o senhor daqui a pouquinho, tá? Eu já vou ver se a gente entra aqui dentro de outra situação. Então vocês viram que esse daqui é o... Hein, pessoal? Vamos sair, vamos aqui para a gente não perder, que essa apresentação é curta, tá? Esse daqui é o modelo ideal para... É o modelo correto da nova... Pessoal, esse daqui é o modelo que é para ser... fazendo de exemplo, tá? Que é a categoria 1880, já não está mais com 21.3, que é a troca de gás do ar-condicionado, e já não tem mais o 21.29. Então, de 3 em 3 meses, você precisa fazer a renovação desse certificado de regularidade e ter atenção também se o prazo da sua licença não vai vencer, porque se ela vencer, você não consegue renovar aqui. E vem outras coisas mais. Para posto de combustível, por exemplo, nesse mesmo relatório que houve as alterações, nesse mesmo edital, saíram vários editais para várias categorias. Para posto de gasolina, por exemplo, você tem que anexar o PGRS. Hein, pessoal? Vocês sabem o que é o PGRS? Todo mundo aqui tem? Olha, não fala que tem não, porque na hora que eu aperto, o negócio não sai não, hein? Tá? Tomara que tenha. Mas essa questão do PGRS é importante também, não é? PGRS não é aquele documento que o cara que coleta o seu resíduo te entrega lá com a quantidade de coletor, não, tá? Vocês têm que ter uma pessoa responsável técnica que assina sobre isso. Ele é um engenheiro, é um químico, é um biólogo, é um gestor ambiental. É alguém que tenha competência técnica para assinar esse documento. Não é a simples coleta do óleo, nem a simples coleta do resíduo. Isso tem que ficar bem claro para vocês, para não serem surpreendidos depois, tá? Inclusive, se vocês quiserem até ter uma noção de como é que está particularmente a empresa de vocês, antes daqui vocês devem ter recebido um e-mail. A gente tem uma plataforma que é o Alto Verde, responsável ambiental, que ele permite vocês fazerem um diagnóstico rápido ali e saber aonde é que estão as não conformidades, onde é que estão as inconsistências dentro da empresa de vocês, para vocês irem direto ao objetivo. Porque como a gente está no ramo de concessionária, há mais de 15 anos tratando com meio ambiente e concessionária, a gente já sabe exatamente o que a gente precisa. Ao passo que quando você chama um técnico que vai mexer com o seu negócio, mas ele está vindo de uma indústria, o que pode acontecer? Pode acontecer de você ter uma série de situações que são colocadas ali, uma super exposição de situações que você não vai dar conta de atender. Por quê? É muito detalhe. Eu digo o seguinte, se vocês fizerem o diagnóstico rápido, vocês vão ter com certeza, além de ganhar um treinamento gratuito aí que a gente já disponibilizou para vocês vão saber aonde é que está o problema, até mesmo para mostrar para a diretoria. Porque a diretoria cobra da gente essa situação e fala, mas você me fala o que está acontecendo. Fala, mas eu vou falar? Eu não sei, eu não sou uma pessoa que conhece o assunto, como é que eu vou fazer isso? Faz o diagnóstico e leva para ele. Está aqui, ó, essa situação. O que você vai decidir? Porque a responsabilidade é da alta direção, a responsabilidade é da gestão. Então, pessoal, eu vou passar essa fase aqui e vamos mais para frente, que é o seguinte: dispensa ou licença ambiental. Como eu falo, aqui está meio
claro, né, e tudo mais, mas vocês podem ter acesso. Isso aqui é um documento, uma certidão de dispensa de licença ambiental que qualquer um de vocês pode ter acesso a isso aqui. O que ela vai valer? A dispensa, ela substitui a licença quando a licença não é pedida. Por quê? Porque vocês precisam de documento, vocês precisam de um número para colocar lá dentro do IBAMA, senão vocês não vão conseguir virar isso daí. E essa dispensa, ela serve também para que você faça. Agora, ela não te isenta do licenciamento municipal. Não adianta eu morar aqui em Belo Horizonte, Contagem, Betim, que for, chegar, pegar essa dispensa, colocar dentro do IBAMA e falar, eu estou certo. Não. A legislação municipal fala o quê? Tem que licenciar? Então você está dispensado do Estado, porque ele não tem competência para falar sobre isso aí com você. Agora, o município é quem realmente deve se ter atenção para poder ver quem é que está, ver quais são as regras que devem seguir. Dispensa você consegue quando? Como? Qual é o FEAM, site da FEAM, CIAN, buscar ali dentro, da estadual. A municipal, Você usa do Estado ou do município para preencher lá a alteração? eu faço a consulta do município para saber se tem legislação ambiental lá. Sim, mas E só depois disso é que eu tomo a decisão. Tá, mas quando você preenche lá no cadastro, a alteração para 1880, você... Eu não ponho nada. Não põe nada. Eu não ponho nada por quê? Porque ela não vai te dar o certificado de regularidade, mas você vai ficar inscrito. Pelo menos a falta de inscrição você não vai ter. Você vai estar inscrito. Só que o certificado de regularidade, ele é para quê, pessoal? Vocês sabem para que serve o certificado de regularidade? Não? Vocês vão participar de uma licitação. Aí eles pedem lá o CTF com certificado de regularidade. Se você não tiver, você não participa. Principalmente órgão público. Órgão público. Você vai fazer um licenciamento, um alvará, tá? Aí ele pede a licença ambiental. Aí a licença ambiental vem e pede o CTF também. É uma coisa emendando na outra. As coisas estão fechando. Elas estão se unindo. Integrando-se. Aí o pessoal fala muito do sistema se entrega, né? Porque junta todo mundo, entrega todo mundo, está todo mundo naquele bolo ali. A gente não consegue se... a gente nem sabe que está dando informação. Por exemplo, todo mundo aqui coleta o óleo usado de maneira correta, manda para a empresa que coleta o óleo usado, tudo direitinho. Só que nem todo mundo aqui dentro dessa sala, com certeza, está inscrito no IBAMA. Tem gente aqui que não está inscrita. Agora, pergunta é, quando ela coleta, quando a empresa de reciclagem coleta esse óleo usado, manda para a recicladora, vocês acham que enfia, que ela informa para quem que ela está pegando esse óleo usado de quem? Informa para o IBAMA, não é mandar cartinha não, é dar 2 cliques lá para informar o IBAMA. Por quê? Ela precisa refinar o óleo, ela precisa de matéria-prima. Se ela precisa de matéria-prima, ela tem que declarar a entrada dessa matéria-prima, igual todo mundo aqui declara que entrou na mercadoria, no estoque, para poder vender. É a mesma coisa. Então, eles têm a obrigatoriedade de fazer isso aí. Então tem que ter atenção, porque por mais que a gente ache que não está sendo rastreado, a informação está lá, é só apertar um botão para poder casar ela. Não estou falando que vão fazer isso, mas que a gente tem que ter essa atenção e saber que a gente está correndo esse risco. Bem, estou falando aqui do PGRS então, que é um outro instrumento para evitar passivos ambientais, no caso, e é um programa que vem do governo federal para o governo estadual, para o governo municipal, e do governo municipal, no nosso caso, para as empresas concessionárias. Quando a empresa está vinculada ao Estado, o Estado mesmo pede esse programa dele. Mas como é o município, provavelmente é o município que vai pedir. Independente da licença ambiental do programa de resíduos sólidos, vocês sabem que coleta de resíduo perigoso, caixa separadora de aguióleo, coleta do óleo usado, enfim, essas atividades que podem apresentar algum tipo de impacto ambiental, elas têm que ser feitas da maneira que manda a legislação federal, e cada uma tem uma legislação específica para isso daí. Bem, aqui a gente fala um pouco da logística reversa do óleo usado, mais a ausência do CTF do IBAMA, cruzamento de informações, possibilidade de multas. Exigências da legislação ambiental estão se tornando cada vez mais rigorosas. Daqui você drena, joga para dentro do reservatório de óleo usado. Esse reservatório de óleo usado também é alimentado pelos funis que descem debaixo do carro, jogam para dentro dos reservatórios menores, e esses dois aqui eles vão encaminhar para quem? Para um caminhão que faz essa coleta. Essa coleta que é feita, né, ela é informada ao IBAMA de quem que pegou. Então, com certeza, todo mundo aqui está dentro da base de dados do IBAMA. Não está inscrito, mas está dentro da base de dados dele. Isso é fato, não tem como discorrer diferente disso aí. Só um título de exemplo, o IBAMA, quando quer, ele vai atrás, ele não vai bater na sua porta, pode ter certeza, ele vai apertar um botão, vai chegar um documento, uma notificação, uma auto-infração, alguma coisa assim.
Então não esperem, não fiquem na porta olhando para ver se vai chegar o carro do IBAMA lá e tudo mais. Não vai chegar não, helicóptero, nada disso. Vai chegar no seu computador na hora que você menos esperar um tipo de informação. Infelizmente, como está muito claro, como eu falei, está disponível aqui depois no site do seu aqui para vocês pegarem. E falando um pouquinho também de possíveis impactos que são gerados, né, com essas questões do óleo, principalmente do óleo, que é lavagem, o cara que construiu um lava-jato em cima de um córrego, que fala que isso é usado para quê? Para não desperdiçar água. Que a própria água que ele lava já cai dentro do córrego e já segue em frente, então ele acha que está corretamente adequado aqui, mas não está não, tá? Vocês sabem disso. Esse caso aqui é onde a pessoa armazena óleo, se vocês já viram isso acontecer, não é com vocês, eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui tem mancha de óleo no chão. Eu tenho certeza absoluta, vocês podem, assim, eu tenho certeza mesmo. Né? Alguns eu não posso ter certeza assim não, mas de toda maneira, que olha, a gente chega em locais que a gente olha isso aqui, parece que a pessoa chega na hora de descartar o óleo, ela pega o balde e joga, para ver se ele cai dentro do tambor. Olha só, aqui que está muito ruim a imagem, mas isso é uma vergonha. E quando a fiscalização ambiental chega, ela chega olhando para onde? Para o chão. Se for fiscalização na empresa de vocês, pessoal, torce para chover. Porque quando chove, a mancha some. E aí você não consegue, pelo menos naquele momento, ser notificado. Porque tem lugares que se a pessoa olhar para o chão, ela vai mandar fazer análise de solo para saber se não contaminou, além do solo, o subsolo e lençol freático. Isso começa a ficar caro. Isso começa a ficar caro. Uma avaliação hoje de solo, simplesmente de solo, em torno de R$10.000. Uma avaliação para você ver água, né? Água subterrânea. Subsolo pode ter 20, 30, 40, 50, 100, depende do tamanho do problema de vocês. Mas não menos do que 20. Então é um passivo que a gente está criando, se a gente não souber, né, fazer o descarte, a organização, a limpeza, a higiene, a ordem mantida dentro da nossa empresa, a gente está criando um passivo silencioso sem saber que está criando ele lá dentro. Bem, a responsabilidade ambiental refere-se a impactos presentes gerados por atividades de produtos ou serviços presentes e passados. Então quer dizer, eu entrei na empresa, assumi a empresa, o fulano que estava antes é que causou isso. A trabalhista é como? Quem assume, sucede, não é? É a mesma coisa. É a mesma coisa, pensem da mesma maneira. Vocês vão alugar um imóvel, vocês vão vender o imóvel, vão comprar o imóvel, antes de fazer a proposta, olhem a parte ambiental. Porque eu já vi muito imóvel, ou, vou dar um exemplo aqui claro, carro, né? Ou estou com um carro ali para comprar, o valor dele da FIP é 20 mil, está me oferecendo por 13. Tá bom, preço bom, né? Ou que esteja oferecendo pelos próprios 20. Aí você compra o carro, não faz avaliação nenhuma. Chega em casa, vem aquele vizinho que gosta de falar, rapaz, comprou um carrinho novo, comprei, rapaz, você já viu quem foi batido? Quê? Batido não, foi capotado, porque olha aqui, aí começa a te mostrar aquele monte de coisa, aí na hora que você vai ver, você comprou um carro que foi capotado, um carro que foi, enfim, teve algum tipo de problema, e que na verdade o preço dele deprecia por conta disso daí. A propriedade é a mesma coisa. Se você comprar uma propriedade, ela já teve ali um problema de contaminação ambiental, ou teve algum tipo de situação que deixou um passivo ambiental para aquela propriedade, com toda certeza você vai assumir esse passivo. Aí você não tem a menor dúvida quanto a isso. Então tem que ter atenção, comprar, vender, alugar, antes para alugar ou para alugar para você ou para os outros. Porque se você aluga para os outros também, o cara vai e faz titica no seu imóvel lá, é você que está perdendo. Não adianta você falar, mas foi o fulano que fez, ele vai pagar, não vai pagar não, ele vai dar no pé e vai deixar você com o problema. O problema vai ficar implantado ali dentro do solo, do subsolo da sua propriedade. Isso é importante a gente saber. Opa! Foi mais rápido que vocês imaginavam, hein? Então assim, eu tentei ser bem prático e bem claro nessa situação. Quero deixar aqui 3 coisas para vocês antes de responder essa questão aqui. Primeiro, pessoal, quem não está inscrito, como vocês ouviram aqui, a nossa opinião, a nossa sugestão é que se inscrevam, que vocês fazem parte de uma atividade potencialmente poluidora. Número 1. 2. Se vocês estiverem em categoria 21, 29, que façam a migração da 1880, porque senão o IBAMA vai fazer isso por vocês. 3. Que vocês tenham as licenças, no caso a licença ambiental em dia, mesmo que seja uma dispensa de licença,
porque senão você não vai conseguir ter o certificado de regularidade. E 4 é a questão do PGRS, que fatalmente, cedo ou tarde, ele vai ser cobrado de vocês. Se vocês já puderem ter esse documento em mãos, isso mostra responsabilidade por parte do distribuidor, mostra responsabilidade por parte de quem quer resolver o problema. Se uma pessoa chegar numa fiscalização para vocês e pedir uma informação, vocês ratearem na primeira, aí é que ele vai pedir um monte. Mas se você tiver tudo aqui, ó, mano, eu tenho uma pastinha aqui, olha que pastinha organizada, olha, minha licença, meu PGRS, minhas coletas de resíduo, ou na tela do meu computador, eu tenho tudo organizado, tudo certinho, olha o que está aqui. A pessoa vai ser solidária a você, ela vai te dar uma segunda chance, ela vai te dar prazo. Agora, não tenta fazer diferente, porque quanto mais a pessoa acha que vocês estão querendo enganar ela, aí é que o bicho pega. Aí ela começa a apertar cada vez mais. Então, vai receber uma fiscalização, vocês têm que ter tranquilidade. Pessoal, vai receber uma fiscalização, vocês têm que ter a tranquilidade de que a documentação de vocês está em ordem. Tá? E quando eu falo de documentação em ordem, é licença ambiental, PGRS, a coleta do resíduo, a coleta do óleo, tudo documentado direitinho. E tem uma outra situação que é muito mais importante para mim do que só essa questão de documentos, que é a questão de comportamento na empresa, que é o 90% é o problema aí. A parte de documentação vocês vão resolver, vocês vão chegar lá, pô, vão resolver a documentação e tudo mais. Agora vamos colocar em prática. Aí você chega na oficina, está cheio de mancha de óleo, onde está armazenado o óleo, o resíduo está sendo misturado. Vocês estão contratando uma empresa para poder levar o resíduo perigoso, na hora que vocês estão vendo, ela está levando um monte de resíduo que não é perigoso junto, quer dizer, vocês estão pagando mais. Quando você compra 1 quilo de frango, né, congelado, e coloca lá em cima da sua mesa, na hora que você chega para fazer ele de noite, que tamanho está o frango? Né, virou o quê? Um galeto, né? Porque a água foi toda embora. Não posso nem falar do camarão, que aquele camarão, VG, ele vira o pequenininho. Vocês estão comprando água congelada pelo preço do frango ou pelo preço do camarão. No caso do resíduo perigoso, quando vocês destinam, por exemplo, igual eu já vi muito, amortecedor, peça de metal dentro do resíduo perigoso, vocês estão pagando R$2, R$3 o quilo dessa peça para o cara levar embora. E aí é um custo que vocês não estão vendo, é um custo do desperdício que está dentro da empresa. Vocês não estão percebendo que está acontecendo isso e está acontecendo. Então, negociar com o fornecedor, para que ter 3, 4 fornecedores de coleta de resíduo diferentes dentro do mesmo grupo? Porque não tem um só, 10 pessoas do cara faz um negócio só com ele. Porque não dá confusão. A parte ambiental, ela tem que entrar no radar de vocês. Porque se ela não entrar, vocês vão começar a partir, né, de alguns momentos futuros, ter problema com isso, por causa desse cruzamento de informação. Então, eu queria, só assim, para acabar de responder que você me perguntou aqui, comércio de produto 1813, posso ser assim, na lata é o seguinte, aqui ó, aqui a diferença da 1813 para 1880 é a Brahma da Antártica, é a mesma coisa, é álcool do mesmo jeito, tá? Por quê? Porque a 1813 ela tem uma taxa exatamente igual àquela. Porque, na verdade, você está me perguntando assim, o que você quer saber da taxa? Você só está preocupado com uma coisa, com a taxa. Ou vocês estão preocupados com outra coisa? Com a taxa mesmo. Né? Porque, não, estou preocupado, porque eu não concordo, está no 1880, mas por quê? A pergunta sempre vai convergir para um valor que é a taxa não concorda. A 1813, ela está dentro da categoria do 18. Tudo que é 18, 18, 1, 2, 3, 80, não interessa, é dentro daquela classificação que a gente colocou. Agora, vem uma outra, por exemplo, eu tenho a 18, 80 e tenho mais 3 categorias aqui, porque o meu negócio, eu tenho uma recapagem de pneu, eu tenho mais alguma coisa dentro do meu negócio aqui. Qual que eu vou pagar? A mais cara. Tá? Eu tenho uma aqui que isenta, é a mais cara. Você tem que, não vai pagar toda, não vai pagar a mais cara. Aconteceu, quando saiu a categoria 2129, um monte de posto de gasolina tirou a categoria 1880 e passou para 2129, que era a troca de óleo. Ele estava cadastrado no CTF, porém sem pagar taxa nenhuma. É uma das coisas que avacalhou o nosso negócio, porque com certeza alguém começou a perceber isso aí, começou a ir atrás. Não estou falando que são todos os postos, isso aconteceu com alguns. E a gente vai aprendendo o quê? Com os erros. Aí errou aqui, agora eu não erro mais. Errou aqui, agora eu não erro mais. E vai se fechando o cerco. Infelizmente, né, não sei se é por conta disso ou não, mas aconteceu esse fato. Então aqui, você paga do mesmo jeito, infelizmente. Mas você, nesse caso, você cadastra as
18,80 só. Não, mas se você tiver outra categoria, igual colocou, 18,3, que seja comércio, você colocaria ela Não, também? Vai ser- não colocaria, só colocaria 18,80, que eu estou falando exclusivamente de depósito temporário de óleo usado. Mas aqui não justifica, né? Fazer melhor. O que acontece nessa categoria do senhor, porque muitas pessoas vão até o IBAMA e perguntam: o que você acha que eu deveria me classificar? Aí a pessoa fala: ó, vai nessa, vai nessa. Então, quando precisar, liga para mim, liga para o sindicato, às vezes a gente pode informar você. Não vai no IBAMA, não, pelo amor de Deus. Toda vez que vocês vão lá, vem uma moda nova diferente para cá. Toda vez. E é Belo Horizonte, é Uberlândia, é Juiz de Fora. Cada um tem um pensamento, cada um quer morder de um jeito. Não façam isso. Tá? Assim, quando eu falo morder, eu quero dizer assim, cada um entende de um jeito. O Estado está muito cobrador, né? Ele está querendo receita. E isso acaba com que a pessoa que está trabalhando no órgão não queira deixar o dela também na reta. Então ela fala: você tem que cadastrar, porque é mais fácil ela errar para mais do que errar para menos. Pode falar. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu tenho no município, eu tenho no município? Ó, eu recomendo o seguinte para vocês aqui. Quem quiser a nossa orientação para ver qual é o primeiro passo a dar, eu convido vocês a fazerem o diagnóstico rápido. Porque é o seguinte: para fazer o diagnóstico rápido, a gente não tem custo nenhum para fazer isso. Porém, eu vou saber, nas respostas que você me der ali dentro, aonde é que está a posição da sua empresa em algumas situações. Então, dali eu consigo te orientar melhor o primeiro passo: fazer inscrição, ou mudar a categoria, ou tirar a licença, ou, enfim, buscar qual é aquela prioridade da situação. Já está disponível ou vai ser disponibilidade? O quê? Não, o diagnóstico rápido. Vocês receberam o e-mail que a gente mandou aqui? Não. Então eu vou pegar com a senhora então o e-mail, porque a gente disparou um e-mail que fala lá um link. Foi, ontem de tarde a gente mandou. Todo mundo que fizer esse diagnóstico rápido vai receber também um treinamento gratuito à distância. Vocês vão receber certificado e alguma outra coisa a mais. Mas independente do treinamento, eu acho que só o diagnóstico rápido já é o suficiente para vocês saberem o que precisa ser feito. Mas lá não está especificando o que é. Eu esqueci pelo qual. Você só está dizendo: ó, você tem um potencial de... Não, mas aí eu recebo a informação e entro em contato com o senhor. Eu já fiz. Tá, não, eu vou entrar em contato com o senhor. Eu estava esperando vir aqui hoje para entrar em contato com o senhor agora nessa semana. Pode falar direitinho o que a gente vai fazer. Pode falar. Quando eu faço o cadastro só do depósito coletivo de óleo, Sim, eu vou ter que lá na frente fazer o balanço. sim, Do que eu vendi do que eu recolhi. isso. Ok. Mas igual no caso da gente tem um atacado muito forte e vende muito óleo para fora. Sim. O que eu faço? Você não tem OS para oficina? Eu tenho OS para oficina. Então você vai tirar só o óleo que foi para oficina. No caso, eu tenho que especificar isso melhor, mas eu faço sempre com a base de oficina. A janelinha ou a boqueta lá, a OS que foi aberta, eu pego aquele volume que foi de óleo ali para destinar lá. O outro volume de óleo a gente pode destinar que foi feita a venda de embalagem de 1 litro no balcão direto. Pode falar. Se eu já posso alterar agora e depois que eu entrar na licença ou vice-versa. Você deve alterar agora. Você verifica o cadastro, né? Você deve alterar agora. Eu fiz, no dia 30 eu fiz. Quando eu vi que pediu licença, aí eu, até 24 horas você consegue excluir. Sim, Aí no 36 eu excluí. entendi. Mas assim, faça, mas eles vão te pedir a licença, isso é fatal. Vai ter mesmo essa necessidade. Agora não é mais. Qual que é a sua cidade? Barbacena era o bar. Agora Não. você vai assim, 1 ano e meio tá em Barbacena já. Ah, é? Mas, peraí, você tá se confundindo. O bar é Minas. Aí é FEAM, você tem que ir na prefeitura. A licença ambiental de Barbacena era feita na FEAM. Agora, Barbacena, município, agora é responsável por autorização ambiental. Então, mas deixa eu explicar então um minuto. O que está acontecendo aqui, só para vocês entenderem? Não só em Minas, mas Goiás, Paraíba, Bahia. Os órgãos ambientais estaduais estão delegando aos municípios para que eles façam o licenciamento ambiental. Por exemplo, o CETESB em São Paulo já tem 59 municípios que ela delegou a possibilidade do município fazer o licenciamento ambiental. Desses 59 municípios, eu tenho conhecimento de pelo menos uns 10 que não pedem licenciamento ambiental para a concessionária. Então, qual seria o posicionamento dessa concessionária? Ir até a prefeitura e solicitar uma dispensa, um documento, entra com um protocolo e fala: eu quero que você me escreva que eu não preciso do licenciamento. Não vou escrever, não quero escrever, vai na CETESB e faz o mesmo posicionamento. A CETESB vai te dar. Mas para valer, quando tem esse tipo de situação, é o município que prevalece. Agora, para não confundir, FEAM
quando você fala em fazer o licenciamento ambiental, a gente nunca precisou de fazer licenciamento ambiental de concessionária na FIAN não, tá? Nunca, nunca. É dispensa de licenciamento. Agora, se você chegar na FIAN e perguntar o que é para fazer, aí eles vão arrumar um monte de atividade para você. Por exemplo, eu tenho conhecimento de caso, principalmente lá do lado do Triângulo Mineiro, que a pessoa chegou para a FIAN e falou: o que é o bicadato? O que você faz? Ah, eu tenho funilaria, eu tenho pintura. Você tem tinta? Tem. Ah, então você pinta a parte de ferro? Tem. Incluiu o cara dentro de uma situação lá de metalúrgica para poder fazer pintura. Aí classificou ele na classe 3, deu quase a rima para a pessoa fazer, por causa de faturamento, essas outras coisas todas. Sendo que, na verdade, não precisava nada disso. Nada disso. Ô Luiz, no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, eles têm um aplicativo. Sim. Você entra no aplicativo, lá me direcionou que a oficina, O Rio precisa. ela não precisa. Não, no estado ou no estado? No Na estado. cidade. Não, na cidade, né? Na cidade do Rio. O estado. Hã? Na cidade do Rio. Tá, o estado precisa. Pois é. Aí tem que escrever por causa da oficina. Não tem a taxa Aí é taxa para todo lado. e mais a taxa do... Taxa para todo lado. É taxa para todo lado. Então, por isso que eu estou falando, quando vocês estão fazendo o sistema de licenciamento, para buscar atrás do licenciamento, até para ficar claro para vocês, não necessariamente a gente precisa estar junto com vocês lá. A gente pode desmembrar o que é, a documentação que precisa, os relatórios que precisa, tudo isso pode ser feito à distância e encaminhado para vocês. Agora, pegar o documento e ir na prefeitura e protocolar é o que cada um tem que fazer na sua cidade. Agora, aventurar, preencher documento de FEAM, de ENEA, né? INEA, de INEA, de CETESB, sem saber o que você está preenchendo ali, é como se passar para mim uma declaração de imposto de renda para eu preencher. Tenho certeza que a redinha vai cair em mim, porque eu não vou saber fazer o negócio. Então, isso é importante. Agora, depois que fez uma vez, fez duas, a gente aprende e vai. Agora, não façam de primeira sem saber, porque isso às vezes se torna irreversível. Aí vai fiscalização para saber o que está acontecendo, vai querer ver mais coisa do que deveria ver. Então, evitem correr risco. Ô, Luiz, Evitem correr risco. nós fizemos com você, com a sua equipe, o registro lá, a Qual que é a atualização do empresa do cadastro. senhor, por favor? Castão Automecânica. Tá. E eu pedi, inclusive, a Lara que fizesse uma proposta para você fazer o trabalho para a gente lá da parte da verificação dos resíduos. Sim. Aí o trabalho que você provavelmente deverá desenvolver é o PGRS, então. PGRS. O PGRS, ele vai falar de uma maneira bem clara assim, ó. Qual a matéria-prima que eu utilizo, qual o resíduo que eu utilizo, aonde eu armazeno, qual o impacto que eu gero aqui armazenando esse resíduo da forma que está, para quem que eu mando e o que essa pessoa faz com o resíduo que eu estou mandando para ela. Esse documento assinado com o responsável técnico vai te dar a garantia que o seu negócio, é lógico que a gente não executa, tá? Quem executa são vocês. Mas a elaboração de um documento desse, você tem em mãos um instrumento poderoso de mostrar que você está seguindo a legislação. Que pode parecer que não, mas quando a pessoa começa a pegar mesmo a informação, fatalmente chega nesses momentos. E aí depois você ser pego de surpresa, tem que fazer de última hora, acaba gastando mais. Sai para comprar aí alguma coisa domingo de tarde, que só tem no mercadinho outro aberto. Você já viu o preço que vai lá para cima, porque é a função da necessidade do momento, tá? Pessoal, pode falar. Queria que você esclarecesse essa questão, que a competência de legislação ambiental é concorrente, né? Igual você está falando, o Estado, o município e a União podem... O IBAMA não mexe com a gente a nível de licenciamento. Licenciamento. A FIAN não mexe com a gente a nível de licenciamento. O município mexe com a gente a nível de licenciamento ou não. Ou dispensa, que é Ou esse caso dispensa. quando ele não tem a legislação. Ou dispensa, exatamente. Agora, você falou que Minas Gerais não tem a legislação para isentar a gente de pagar essa taxa do IBAMA. Que é o depósito temporário de óleo usado. Não existe uma categoria dessa escrita lá que você pudesse se enquadrar. E mesmo assim, se pudesse, aí eu vou te dar uma outra surpresinha. Você teria que se licenciar nessa atividade. Você não ia licenciar a de concessionário, mas ia licenciar a de óleo, que eu prefiro muito mais a de concessionário, porque óleo é Então, óleo. também, de qualquer forma, não seria interessante Minas Gerais ter uma legislação sobre isso? Não é só Minas, não. A gente fez um trabalho agora recente para a FENABRAV, com os 24 estados do Brasil, só São Paulo que tem. Mas e aí, lá De é mais óleo? interessante? De óleo. Não, mas a oficina... Não, a gente está falando de depósito, armazenamento, que a FENABRAV deixou clara lá naquela regra que ela mandou.
Armazenamento rotativo de óleo lubrificante usado. Aí você tem que procurar a legislação com essa descrição. Se não tiver isso, não é. Tem que vir com essa descrição. Se não tiver essa descrição, não tem como enquadrar dentro dela. Eu acredito que já foi feito, já sabendo que não tinha, para justamente jogar uma bomba de fumaça na frente e o negócio ir para o outro lado. Em São Paulo, então, não tem essa taxa altíssima? Tem. Não, Em São a taxa Paulo eu não nacional. vou te falar exatamente de qual é a legislação deles, não, porque tem uma outra legislação da CETESB que saiu agora, entra em vigor no dia 30 de setembro, que justamente eu acho que às vezes até piora a situação, dependendo do que você for analisar. Então eu estou assim, eu não estou habilitado a falar isso hoje, eu preciso, esses últimos dias foram bem tumultuados com essa questão, eu preciso nos próximos dias estudar a respeito disso para saber qual que é melhor ou não, mas não tem jeito, porque São Paulo particularmente tem um negócio chamado CAD, que é um cadastro dos resíduos. Então todo mundo que gera resíduo e óleo em São Paulo, a CETESB sabe, então ele sabe exatamente quem é que vai entrar nesse cadastro dele. Deixa eu te perguntar, referente à empresa em Belo Horizonte, então, prefeitura de Belo Horizonte, tem algum lugar que a gente tem dúvida se tem a licença ou não? Tem algum órgão que eu consulto se já existe essa licença? Vai a Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte vai saber, vai te dar a informação. Quando você tira o... É só você pedir uma certidão negativa lá no alvará, provavelmente vai sair isso. No alvará de funcionamento? Não, não tá saindo não. Tem lá, o parecer tem que ser da não, quando você tira ambiente. quando você faz o alvará de funcionamento da empresa, você tem que fazer licença ambiental. A própria prefeitura faz isso. Qual cidade que isso é? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte. a licença é que O certo é isso aí, mas não se iluda se você tiver empresa em outros lugares, não se iluda, porque tem empresa, eu já vi empresa sem alvará de funcionamento. Então não fica vinculado muitas vezes não. Pode ser, elas estão vinculando no estado de Minas Gerais. Eu tenho certeza que eles pedem o CTF para poder fazer qualquer licenciamento. Talvez isso nas prefeituras não tenha chegado ainda, tá? Mas nem sempre é correto. O certo é o jeito que ele falou. Agarrar. Que é alvará, você tem que ter licença. Mas acontece muito do secretário de tributos da cidade vira e fala: rapaz, eu não estou conseguindo arrecadar nada, rapaz, eu preciso liberar isso aí, libera isso aqui, porque o cara precisa fazer dinheiro na empresa dele, você não pode ficar cobrando isso aí no vínculo, ele desvincula. E quando você faz o processo do pedido ao alvará e chega na parte ambiental, você tem que mandar toda a documentação, a questão dos certificados de resíduo de óleo. Você tem esse licenciamento em Belo Horizonte? Sim. Parabéns. Tá? E você tem que mandar toda a documentação, inclusive vai no fiscal da prefeitura lá e faz a vistoria Qual que é a sua de empresa? óleo, a Terra Nova B, Tá. lá de Rolo. E faz a vistoria na caixa de óleo, como que você faz o armazenamento do óleo, para quem que você manda. A prefeitura de Belo Horizonte pede mais, ela pede aí, Copasa, ela pede a empresa de transporte da cidade para saber o fluxo de trânsito, se tem. Hã? E a Copasa também faz essa vistoria. São 5 vistorias que eles fazem. Sudecap, essa é o Sudecap, nossa senhora, tem que eu não vou falar isso. É muita coisa. Belo Horizonte é triste. Imagina a colocação da FENABRAS aí, que a recomendação é para o óleo usado. Tá? Especificamente, É depósito rotativo de óleo usado. porque nós temos duas empresas de óleo que ela tem uma aí ela trabalha uma empresa de óleo. Sim. Eu falar de óleo, ela não trabalha. Pessoal, é uma questão muito pertinente. Só Carlos está colocando uma questão muito pertinente aqui. Eles têm um volume. Ei, pessoal, presta atenção aqui, pessoal, que é bem importante. A dúvida dele é o seguinte: eu tenho uma empresa que ela tem um volume grande de óleo que vende no balcão. E tenho, igual foi feito lá atrás também a pergunta, Só balcão. só balcão. E tem oficina. Beleza, oficina você já sabe como proceder. E o balcão? Bem, se o senhor for no IBAMA falar isso, o que eles vão falar? O senhor tem comércio e armazenamento de produtos derivados de petróleo. Vão mandar o senhor classificar na categoria 18.6, 18.13, alguma coisa assim, e mais a 18.80. É o que vai acontecer. Eu ficaria só na 18.80, não colocaria nenhuma outra categoria, até mesmo porque você está pagando a taxa. Não, tá, mas a minha colocação não foi. A colocação que é a recomendação da FENABRAS seria
A utilização do óleo, né? Armazenamento temporário de óleo usado. Mas não existe armazenamento de óleo usado, ela é uma empresa distinta da concessionária. Pois então, mas é que eu estou te falando, que quando você chega, né, no IBAMA, por exemplo, para perguntar, ele vai falar, você vende óleo, vende, onde é que você armazena ele? Não, tá, mas aí ele vai falar... Então, dentro disso aí, mesmo essa eu teria que fazer, apesar da recomendação... Eu não faria, eu, Luiz Henrique, não faria. Eu me concentraria na 1880. Essa daí, qualquer IBAMA que você chegar, eles vão falar para fazer. Mesmo não, eu não faria. É por causa, não, mas é porque a interpretação, quando você lê lá no código, está escrito assim, comércio e armazenamento de derivados de petróleo. Então, qualquer pessoa que leia isso, eu, se fosse funcionário do IBAMA, eu ia falar 1813, 1817, 1812, 1813, eu ia falar tudo em isso. Em relação à recomendação da FENABRAVA. Não, a FENABRAVA, ela está falando exclusivamente da categoria 1880. Ponto final. Ok, só para saber. Ponto final. Nós estamos falando hoje só de armazenamento temporário de óleo usado. Agora, é lógico, como o colega falou aqui antes, é lógico, para você ter óleo usado, você tem que armazenar um novo, senão você não substitui. No caso específico não tem. Exatamente. Armazenamento do usado. É só o usado que a gente está falando aqui hoje. Como é que fica esse caso então? Esse armazenamento do novo? Do novo? Não fala, não? Quanto menos falar, melhor. Inclusive falou até alto aí demais para você. Fala baixinho mesmo. No caso de fiscalização. Fiscalização, você vai mostrar o seu CTF lá e vai falar que você está no armazenamento de óleo usado. Se ele falar que você tem que armazenar um novo, você fala, não, a instrução que eu tive não foi essa não. A instrução que eu tive da FENABRAVA lá foi outra. Pelo menos para tentar ver. Porque se deixar, cara, eu vou te falar mais. Eu tenho um amigo que tem uma serigráfica. Vocês sabem o que é uma serigráfica? Uma empresa que faz pressão, tudo mais, né? Aí ele pediu uma dispensa. Não tinha essa função, não tinha essa atividade dentro da FEAM. Aí ele pediu uma dispensa. Fui na FEAM para pedir isso lá em um bar e tudo mais. Falei, eu queria uma dispensa para a serigráfica. O que é serigráfica? A serigráfica, ela faz os panfletos e tudo mais. Eu já procurei na DN74, na época 74, e não achei nada. Aí ela virou para mim assim, mas ele faz impressão? Faz. Mexe com tinta? Eu falei, lógico, que mexe com tinta, você vai fazer uma impressão e colocar aqui na... Então tem uma categoria para ele aqui. Foi lá dentro, buscou quase uma categoria de uma indústria de tinta para colocar na... Eu falei, não, pode deixar, ele só está no início do projeto, ele não vai fazer não. Ele não vai nem montar a empresa desse jeito não. Voltou para lá e ficou quieto. Não pediu a licença dele. Porque se deixar a interpretação é ampla. Você manda a justiça trabalhista mesmo, você manda 2 casos iguaizinhos, um para cada juiz. Um ele dá uma causa, o outro ele dá outra. As pessoas pensam em interpretações diferentes. Vamos concentrar 1880. Se chegar a fiscalização, IBAMA, pedindo outra coisa, me liga, que eu ajudo a desenrolar. Pelo menos o argumento na hora eu sei dar. Porque não tem outro argumento. Porque se o cara for bater boca, quer que armazena, que coloca como armazenamento e comercialização, eu vou ter que fazer assim, ó. O senhor está correto, porque está escrito isso, eu não tenho como discordar. Eu só estou contra-argumentando. Mas se está dentro da 18, sério lá? Sim, mas é mais um RAPP para você preencher, mais um monte de coisa para você fazer. E assim, aí daqui a pouco começa a ficar caro o negócio para vocês. A operação fica cara. 80 fala depósito de produtos químicos. Não fala se ele é usado, se ele é novo, nem nada não. Então botou lá. Se você tiver uma ISO 14001, eu entendo a sua colocação. Aí você tem que colocar um monte de coisa que a ISO vai te pedir, com certeza, esse tipo de situação. Você mandou outra com relação ao cálculo da taxa. Quando eu vi, citou a questão de faturamento. Sim. Na sua tabelinha tem É faturamento também. Não, faturamento. No momento que eu for gerar... Não é faturamento, só para ficar claro isso aqui, só para não confundir o pessoal. Só para não confundir o pessoal. Ó, o potencial é alto sempre. Agora, o porte você pode ser micro, pequeno, médio ou grande porte. Aí a sua categoria vai ter o valor aqui de baixo. Por exemplo, eu resolvi tirar da minha empresa a... Pessoal, No caso de filiais, só interrompendo o seguinte, CNPJ. eu vou pelo faturamento da filial. No CNPJ, é. No CNPJ. No CNPJ é declaração de imposto. Não, quem tem filial, tem uma filial tem um movimento de faturamento. Ou 10, depende de quantos filiais tiver. Pessoal, só mais uma questão aqui, só para a gente também não delongar muito. Teve casos em que a pessoa fala, pessoal, teve um caso que a pessoa fala, então eu não vou mais vender óleo usado, tá absurdo, não vou fazer mais isso, eu vou terceirizar isso daí. Lembre-se que vocês têm um contrato com a montadora, que a partir do momento que vocês começarem a mandar o cara trocar óleo em outro lugar, ou vocês criarem uma outra empresa para ele trocar óleo, ele vai perceber que ele pode fazer isso sem ir mais na sua concessionária. Aí vocês vão perder esse cliente tudo de revisão. Depois vai dar problema lá na frente de quê? De garantia.
Então, é o custo para você manter, vamos dizer que seja 23.500 por ano. Se você montar uma microempresa só para vender óleo, você vai ter muito mais despesa do que esses 23.500. É melhor vocês não irem por esse caminho, tá? Mas no meu caso é 23.500 vezes 70. Não, é 70, eu entendo, mas... 1.600.000 por ano. Não, eu entendi, mas você vai montar quantas empresas? 70 mil empresas? Eu tenho 100. É o que eu estou te falando, você sair fora do negócio, você tem que montar outra empresa, aí não tem jeito. Mas você criar uma filial para troca de óleo só. E isso que eu estou falando, você vai criar sarna para passar. Não, uma filial, uma filial só para troca de óleo. Não pode ser. Você vai montar uma filial, mas você tem só para fazer conta, tá, gente? É registro na junta, é imposto mensal, é um funcionário que tem que estar registrado ali em cima. Você vai pagar essa taxa do mesmo jeito, taxa de incêndio, taxa de alvará, e licenciamento ambiental, se você vai trocar óleo também, a taxa de... E aí vai embora, não faz isso não. A taxa da, não é a solução. A taxa da filial não é... Pelo faturamento da filial, não é da empresa global? Faturamento da filial. Da filial. 12 milhões ano. 12 milhões ano. É lógico que eu quero montar uma empresa pequenininha só para poder fazer troca de óleo para todas as minhas empresas. Faça, só que a sua empresa pequenininha vai ser pequena, porque vai ter um monte de gente fazendo negócio ali, ela vai faturamento vai lá em cima. E outra, garantia na hora de mandar nota fiscal para a fábrica, vocês vão ver a dor de cabeça que isso vai dar. Não vão por esse lado, porque não é a solução. Não é a solução. Pensem mais um pouco, pensar dói, pensar cansa, a gente desanima, mas a melhor forma é pensar, porque não tem outro jeito. Todo mundo olhando atento, tudo mais. Nenhuma pergunta mais, acabou. Sim, eu esqueci de você. Eu fiz agora o meu cadastro lá no sorvete. O doutor mencionou aí que nós estamos já nessa legislação desde 2016. Essas taxas aí trimestrais, eu vou ter que ficar atento se elas vão ser geradas desde 2016. Olha, quando a gente fez os nossos cadastros, a gente colocou a partir de 3/9 com a intenção de que a taxa existisse a partir do terceiro trimestre de 2018. Tá? Teve pessoas que colocaram o início da atividade lá atrás. Quem colocou lá atrás, ele saiu varrendo tudinho de cara já saiu emitindo todas as taxas já de cara para a pessoa. Esse caso eu não sei. Por quê? Qual que é o meu pensamento na hora de preencher? Se eu era 21, 29, até agora há pouco eu era isento de taxa, eu vou começar essa nova categoria a partir de agora. O pensamento é esse. E deixa rolar. Porque a gente não está fazendo nenhum tipo de mentira. O início da atividade é agora. Risco você corre, acordou, você está correndo risco. Acordou, você dorme, porque aí você está correndo, você não devia. Acordou, está correndo risco. E eu não falo nada pelo banco. Ó, eu tenho uma experiência com o banco. Pessoal, eu tenho uma experiência no IBAMA desde 2008. 2008, uma das primeiras concessionárias, até inclusive aqui de um grupo aqui de Belo Horizonte, lá em Goiás, a pessoa me ligou e falou assim: Henrique, eu estou sendo aqui autuado aqui pelo IBAMA, meu nome está no Cadinho, eu estou aqui como uma empresa que vende óleo, combustível, tudo mais, eu não faço isso, tudo mais. Aí eu falei com a pessoa lá, não me presta, me manda seu contrato social. Aí peguei o contrato social dele. Antigamente vocês sabem, né? Contrato social tinha até passagem para a Lua, porque quem sabe aparece um ônibus espacial que vendendo passagem, eu já estou dentro do negócio, eu já coloco o meu para ir junto. Quem é contador sabe disso aqui. Mas ao mesmo tempo, essas informações ali no objetivo social da empresa geram, né, outras obrigações. Então, quando o pessoal do IBAMA foi fazer lá uma notificação, pegaram o cadastro e olharam comércio de produtos derivados de petróleo, acharam que era um posto de gasolina. E já meteram a notificação, a pessoa não ficou sabendo onde foi pro Cadinho. Resumindo, teve que cortar um dobrado para falar que não tinha isso daí, mas mesmo assim o IBAMA não tirou a taxa. Não tirou. Continuou lá. Então, cuidado com o KNAI. O KNAI de você, às vezes eu tenho uma filial que não faz nada, mas no KNAI está lá alguma coisa, presta atenção. Que pode ser que isso dê algum problema. O objetivo social da empresa também tem que ter atenção. Porque pode ser que ele leve vocês a um caminho independente de vocês fazerem ou não atividade. Se minha filial estiver inativa, tem obrigado a fazer? Aí não tem. Você não está funcionando. Né? A obrigação de fazer é o seguinte: eu imagino, não está entrando nem saindo mercadoria, correto? Não tem obrigação de fazer. Você não está fazendo nada, você não está trabalhando. Entendeu? Essa que é a questão. Agora, se tiver alguém coletando óleo usado lá,
Aí aparece lá para o IBAMA, você está correndo risco. Eu consigo alterar a data, se não é Agora, recente? É difícil. Porque agora, depois que você fez, fica registrado lá. Você tem que encerrar a atividade, na hora que você voltar de novo, ela vai voltar de novo. E aí agora começa também, se começar a mexer muito lá, vem sim. Você já viu toda vez que você mexe? Pode ser que o IBAMA venha fazer uma vistoria. Alguém já viu essa frase lá no negócio? Na hora que você vai fazer? Alguém já viu aqui só para... Quando você vai mudar alguma coisa lá dentro, encerrar o o seguinte, que era devido até ali. Dali para frente que não é. Então, assim, evitem de fazer para consertar. Tentem acertar da primeira vez, se precisar. A gente pode conversar com vocês, orientar da melhor forma possível aí. Às vezes é um trabalho que às vezes não é nem tão financeiramente custoso, mas como a gente não entende, acha que é coisa cara, é coisa difícil, eu acabo caindo acreditando nesses mitos que existem por aí. E o CNPJ, com a mesma atividade de matriz, também lá, só que é depósito fechado. Pois então, está funcionando alguma coisa? Tem óleo lá dentro, tem conta? Então essa empresa não faz troca de óleo, não faz nada. Tem o que da matriz. Aí assim, aí eu não posso entrar muito especificamente nesse assunto, porque se não tem atividade, eu colocaria que não tem. Agora, como tem lá no KINAI, como tem no outro, pode ser que eles venham te perturbar isso lá na frente, mas fica atento. Eu não colocaria ela na categoria, eu simplesmente encerraria minha atividade, morreu ali. Eu não estou trabalhando com troca de óleo, não estou fazendo nada. Agora, se o cara for lá para conferir, não, peraí, eu tenho aqui na sua atividade, o objeto social está falando que você troca óleo. Aí você tem que discutir com ele. Pegar documento, mostrar que você não tem nada, fazer, aí vai caber do que você está fazendo. E muitas vezes também o próprio PGRS te ajudar. Porque se no PGRS não fala que tem essa atividade lá dentro, você vai estar conseguindo mostrar para ele que você não tem atividade. Tá? É mais ou menos por aí. E para finalizar, atenção com questão, que eu falo para o pessoal, se tiver algum advogado aqui dentro, depois me corrija se eu estiver errado, a minha grande preocupação dessa categoria virar 1880 é isso começar a gerar efeitos, derivados, tipo insalubridade, periculosidade. Por quê? Porque agora é uma atividade potencialmente classificada como poluidora. Não sei se isso pode vir a gerar, mas é bom estar sempre no radar, anotado, para evitar esse tipo de situação. Na hora de fazer o PPRA, LTCAT, PPP, enfim, estar sempre ligado nisso daí. Mas a partir do momento que eu colocar 18 eles não cruzam os dados não, tá? Mas se eles te pedirem um CTF e olharem tudo ali, com certeza... Mas normalmente o período trabalhista, ele conhece o solo, ele pode pedir. Então ele pode pedir, pode me enquadrar como atividade de assim, às vezes a gente vai e faz um estudo todo dia. Às vezes a gente faz todos... É lógico, mas eu estou dizendo que às vezes... Pessoal... Eu sei que vai tratar, mas eles normalmente vão... Pessoal, só para concluir. Os equipamentos é meio nível. Só para concluir, às vezes a gente está lá, fez um laudo, contratou uma empresa para ela poder falar que a gente não tem atividade poluidora dentro que gera insalubridade e periculosidade. Beleza, pagou o laudo, escreveu, está lá, está usando isso dali. Vem uma hora para outra, uma outra legislação que fala que agora você está dentro da atividade potencialmente poluidora. Existe uma contradição. Para quem é advogado, uma contradição é tudo que precisa, para poder seguir em frente com o negócio dele. Pessoal, eu gostaria de encerrar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, só um minutinho antes. Façam um diagnóstico rápido, ele é totalmente confidencial, eu consigo ajudar vocês mais do que vocês precisam. Vocês vão receber um treinamento, como eu estava falando, a parte comportamental é muito importante. Vocês não vão conseguir ir à frente se não tiverem o comportamento, quer dizer, o hábito, a rotina instituída de forma automática. Quer dizer, se vocês não conferirem semanalmente como é que está o armazenamento de óleo, como é que está o armazenamento de resíduo, se os seus documentos estão em dia, uma hora você vai tirar férias, uma hora você não vai estar na empresa, isso vai ficar para depois, vai sair no esquecimento, e aí lá na hora que pegar, lá na frente, vocês não têm como voltar rastreando toda essa situação. Então eu aconselho a vocês que montem uma rotina, que montem um hábito dentro da empresa para poder tomar conta dessa questão ambiental. Não deixem de lado, porque o problema é o seguinte, se você correr para cima dele, ele diminui. Se ele correr para cima de você, ele só aumenta. Então não foge não. É melhor enfrentar, não tem mito nenhum que não seja desmistificado aqui na questão do licenciamento ambiental. Não tem nada complicado, é a gente querer fazer. Obrigado, valeu.